Queridos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus e quero deixar uma palavra da parte de Deus nesta tarde para a tua vida, que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do 46 ao 50, que diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse aos que lhe falara: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Veja que coisa maravilhosa Jesus está nos falando nesta tarde. Olha o que ele está dizendo. Alguém chega para ele, para um dos seus discípulos, e diz assim: olha, avisa Jesus que seus irmãos estão aqui. E ele se dirige a Jesus e diz: olha, Jesus, tem alguém fora querendo falar com você. Dizem que são seus irmãos, são sua família. Olha que coisa maravilhosa. Aí Jesus estende a mão sobre os discípulos que estavam ali ao seu redor e diz: meus irmãos e minhas irmãs e minha mãe, a minha família, ele está dizendo, são aqueles que fazem a minha vontade. Isso quer dizer, queridos, que quando nós deixamos de fazer a vontade de Jesus, não somos vistos como filhos, porque os filhos, ele vive debaixo da obediência, ele vive para obedecer, e não para viver debaixo da desobediência. A importância, querido, desse texto, que Jesus deixa muito claro, que aqueles que fazem a vontade dele, é visto pelo Mestre, é visto pelo Senhor Jesus, como filhos amados, filhos queridos. Por quê, queridos? Porque aqueles que vivem para viver debaixo da obediência de Deus, é visto por Deus como filho, querido. E ele, estendendo a mão, mostrou aos seus discípulos que aqueles que fazem a minha vontade, disse Jesus, esses sim são meus filhos, porque verdadeiramente estão fazendo a minha vontade. Mas aqueles que deixam de fazer a vontade de Jesus, é visto de outra forma. Aquilo que está aqui no capítulo do Evangelho de João 8,44, ele diz assim: vós tende por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou, olha só, na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque mentiroso é o pai, olha só, da mentira. Quer dizer, um ser humano que vive no mundo de pecado, de mentira, de engano, é visto como filho do diabo, querido. E esses que vivem dessa forma, eles não querem, na verdade, ter nenhum compromisso com Deus, com a palavra. Eles querem viver no mundo que vive o diabo. Então, aqueles que vivem dessa forma, o texto está dizendo, esses são filhos de quem? Do diabo. Aqueles que querem viver a sua vida no mundo pecaminoso, no mundo de mentira, no mundo de engano. E Deus está chamando você, Deus está falando com você nesta tarde, dizendo para você: aqueles que fazem minha vontade, esses são meus filhos, e esses são abraçados, são queridos, são protegidos. Então, queridos, eu quero dizer para você nesta tarde, que enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, você está cobertado, você está protegido, você está guardado. Então não deixe cair no laço do diabo, nas mentiras do diabo, nos desejos que o inimigo tenta fazer para destruir a sua vida. Mas tenha uma vida debaixo da vontade de Deus, e assim Deus estará sempre com você para te proteger.